Então, o tema que eu dei a mensagem nessa noite é construindo no secreto. Aí você pode se perguntar, né? Mas construindo o quê? Aí eu já te digo que é a construção mais importante da nossa vida, né? Que é a construção do nosso relacionamento com Deus, da nossa vida espiritual, né? Com o Senhor Jesus. Irmãos, nosso cotidiano ele é muito corrido, né? Ele é desgastante demais. E eu me refiro a todos, né? Não só quem trabalha fora, quem estuda, mas também quem cuida da casa, quem cuida do lar, né? As donas de casa sabem que os serviços de casa são intermináveis. Lá em casa eu falo que a louça da cria na pia e a roupa no cesto também. Parece que, né, não acaba nunca. E a gente tem um tempo assim, pouco tempo, na verdade, né? É tudo muito corrido. Mas, enfim, né, as nossas obrigações, compromissos, trabalho, as distrações, né? A gente tem vivido num tempo de muitas distrações, principalmente pelo fato assim da internet, né? A gente sabe que se a gente não vigiar, se a gente der bobeira, a gente se distrai ali mesmo e quando você vê já passou o dia e você nada fez, nada dedicou, né, seu tempo a Deus. Eles nos roubam muito tempo. Às vezes não roubam, às vezes a gente mesmo que desperdiça, né? A gente mesmo que não sabe administrar. E isso tudo influencia direto, né, na nossa busca, na construção do nosso relacionamento com Deus, né? De forma nenhuma eu quero comparar os nossos afazeres, né, com a busca do nosso relacionamento com Deus, porque não tem nem comparação, claro, né? A gente sabe que a nossa vida com Deus é muito mais importante, sem dúvida. Mas, de fato, nós precisamos priorizar, desacelerar um pouco e dedicar mais tempo ao Senhor. Cada um aqui, eu tenho certeza que gosta muito de fazer alguma coisa, que gosta muito de um lugar, que gosta muito de estar com pessoas, né, em determinados lugares, coisas que realmente nos dão prazer, né? Todo mundo tem algo que faz e que sente prazer, né, com isso. Só que eu refletindo sobre isso, eu pensei que muitas das vezes a gente pode estar no melhor lugar, com a nossa família, com as pessoas que mais amamos, fazendo o que a gente mais gosta de fazer. Mas se a gente não tiver uma vida com Deus, se a gente estiver distante de Deus, é um vazio que nada preenche. Nada preenche, independente da situação financeira, independente de como você, né, preenche o seu tempo. Se a gente estiver realmente longe de Deus, nada vai preencher esse vazio, né? Porque o amor de Deus ele é incomparável. E como construir, né? Como fortalecer o meu relacionamento com o Pai? Eu dei esse tema por isso, porque é algo que Deus tem falado muito ao meu coração, que isso precisa ser construído no secreto. Eu não estou dizendo que na igreja a gente não vai construir, né, um relacionamento com Deus, a gente não vai fortalecer o nosso relacionamento com Deus, não, pelo contrário, né? Eu tenho experiências aqui na igreja que me fortaleceram muito, que edificaram e somaram muito para a minha vida com Deus. Muito, tenho certeza que cada um aqui também tem, né? Mas, assim, a nossa vida no individual tem que ser a prioridade. Eu guardo muito uma coisa que o pastor fala, que o culto, né, de domingo ou de quinta, enfim, precisa ser a cereja do bolo, né? A gente precisa buscar toda semana, a gente precisa buscar todos os dias, para quando a gente chegar aqui na igreja, a igreja explodir, né, em adoração, em unção, em oração. E eu tenho tentado praticar isso, porque não é fácil, eu sei que não é, né? Eu estou aqui falando, quando eu vejo alguém pregando e fala assim, mas Deus falou comigo primeiro, para depois eu transmitir à igreja. Agora eu estou entendendo, né? É verdade. Deus tratou isso primeiro no meu coração, é algo que Ele já vem falando há um tempo no meu coração, e por isso que eu decidi trazer essa palavra, né, à igreja. Esses dias mesmo eu estava conversando com o Joninha sobre isso, e eu falei para ele assim, filho, eu estou um pouco cansada dessa vida assim que eu tenho levado, porque eu ando muito preocupada com as minhas coisas, com os meus interesses, né, com os meus afazeres, com a minha vida, né, como mãe, como esposa, como funcionária, e eu tenho deixado muitas coisas do reino de lado. E eu não quero mais uma vida assim. Eu não aceito isso para mim, porque se eu professo uma fé, se eu creio, né, no Senhor Jesus, eu não posso estar preocupada só com os meus interesses, né? Eu preciso me envolver e me preocupar com as coisas pertinentes ao reino. Quantas oportunidades, né, que às vezes a gente perde, pessoas que Deus coloca no nosso caminho, até mesmo no trabalho,
para que a gente dê uma palavra, uma palavra de consolo, uma palavra, enfim, de direcionamento, e muitas das vezes a gente perde essa oportunidade porque a gente está distraído e preocupado com 1 milhão de coisas. E eu falei para ele, me ajuda em oração. Ele falou, claro. E assim, eu tenho tentado, né? Realmente não é fácil, não é, mas Deus tem falado muito comigo a respeito disso, de buscar, né, no secreto. É no secreto que a gente precisa buscar. E fazendo uma analogia, é como aquelas construções, né? Às vezes a gente tem aquelas construções grandes, né? Registradas, que é bem complicado, né? Agora precisa de várias documentações, e a gente vê que aquelas construções, elas ficam tapadas, né? Com tapumes, a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro, entra caminhão, sai caminhão, e a gente não vê nada. Só que, de repente, essa construção, ela começa a aparecer, né? Conforme vai dando andamento, a obra, e no momento certo, ela aparece e eles tiram, né? Aqueles tapumes. E assim é com a gente também. Deus vai nos moldando, vai forjando nosso caráter, e de repente os frutos começam a aparecer na nossa vida. E é no secreto o principal lugar que Ele nos trata, porque lá é um lugar que a gente não tem como usar máscara, né? Lá a gente tira toda essa casca que a gente cria, de repente, na igreja, né? Que a gente cria fora da nossa casa, porque Deus, Ele conhece a gente por dentro, por fora, do avesso. Então, assim, lá é o lugar que a gente realmente é a gente, né? Pelo menos deveria ser, né? Lá a gente não deveria ter máscaras, nem cascas, né, com Deus, para que Ele possa realmente tratar o nosso interior, né? Então, nós vamos falar sobre algumas das situações importantes que o secreto nos proporciona nessa construção de relacionamento no secreto. A primeira delas é justamente isso, o relacionamento, a intimidade. Lá em Oséias, capítulo 6, verso 3, parte A, diz assim: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando nos relacionamos e buscamos intimidade, automaticamente passamos a conhecer mais a Deus. E isso é primordial na vida do crente. A palavra mesmo diz, né? Conheçamos e prossigamos. É algo que a gente deve fazer sempre. Ninguém aqui nessa terra vai conhecer o Senhor, né, na totalidade dele, porque o nosso Deus, Ele é grandioso, Ele é maravilhoso, Ele é surpreendente, então Ele é um Deus de novidades. Por isso mesmo a palavra diz, né? Então prossigamos. É algo que a gente precisa fazer sempre, buscar, né, no Senhor. Precisamos conhecer mais profundamente o nosso Pai. Não é sobre saber somente fatos sobre Ele. A gente precisa entender a necessidade de ter uma experiência com Ele. Porque às vezes a gente lê a palavra, a gente entende a palavra, mas a gente não desfruta da palavra. A gente não vai no profundo, né? A gente às vezes sabe fatos sobre Jesus, mas a gente de repente nem teve uma experiência profunda com Deus. Então, assim, que a gente queira viver isso com Ele, né? Eu acho que o pastor sempre fala isso também, que a gente não fique só contando as experiências dos outros, né, com Deus. Isso é bom, isso é ótimo, é testemunho. Mas que a gente tenha as nossas experiências, né, para contar. Eu acho que não tem nada mais gratificante do que viver, né, alguma experiência mesmo com Deus. E Ele é o nosso Pai, é quem nos resgatou, né, do lamaçal, é quem nos concedeu salvação, é quem nos ama, quem nos aceita, né, nos ama mesmo com todas as falhas, todos os defeitos. Então, a gente precisa conhecer. É como o nosso pai biológico, né? Como que a gente não vai querer conhecer, né, o nosso pai? Que é, assim, muito abaixo do que é o Deus, né, na nossa vida, o nosso pai, realmente. Então, a gente precisa ter esse interesse, até mesmo para a gente poder falar dele para outras pessoas, né? Como que a gente vai falar sem que a gente conheça? Segundo ponto do que a construção no secreto nos proporciona é a restauração. Em Neemias, capítulo 2:12, diz assim: e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado.
Nós conhecemos a história, né, de Neemias. Ele recebe a notícia sobre a situação caótica, né, de miséria lá do seu povo, os muros destruídos, os portões queimados em Jerusalém. E ele, muito aflito, né, buscou a Deus e ele consegue a autorização para ir, né, até Jerusalém para reconstruir tudo. E Deus era com ele, irmãos, sem dúvida, né? Diante de tudo isso, a gente tem certeza, não tem como, né? Deus era com ele. Só que o mais interessante é que Neemias, ele não contou a ninguém o que Deus havia colocado no coração dele, nem aos seus amigos que o acompanharam, né? Ele esperou o momento certo para falar. Acredito que Deus tenha instruído ele, né, dessa maneira, e ele entendia que se de repente ele falasse antes do tempo, né, as coisas iriam desandar. E ele ali, no direcionamento de Deus, no momento certo, ele falou, né, qual era a missão. Ele caminhou, né, pelos escombros, em silêncio, e lendo esse texto, nessa parte que diz que ele caminhou, né, pelos escombros em silêncio, eu penso assim, que há restauração para nós, e há restauração para nós no secreto. Os escombros são as nossas dores, os nossos espinhos, as nossas falhas, dificuldades. Só que muitas das vezes, a gente mesmo que expõe demais a restauração que Deus precisa fazer em nós. Muitas das vezes Deus quer tratar conosco no secreto, só que a gente expõe, a gente fala demais, de repente a gente fala com pessoas que não deveria, né? Não estou dizendo que a gente não precisa pedir ajuda, a gente precisa, mas tem que pedir direcionamento para Deus até para isso, porque a gente precisa buscar com pessoas que são maduras na fé, com pessoas que podem nos sustentar em oração, porque de repente o irmão tem até uma boa vontade de te ajudar, mas ele ainda não está maduro na fé para entender aquilo. Então, por isso a importância da gente permitir que Deus nos trate no secreto, né? Primeiramente, a gente tem que levar para Deus as nossas aflições e depois pedir um direcionamento a Ele. Eu demorei muito a entender isso, muito. Eu apanhei bastante com isso. Eu era muito bocuda, eu sempre falei muito demais. Joaninha falava, você tem que ficar mais quieta, você tem que ficar mais quieta. Eu sempre falei muito. E eu fui amadurecendo isso e eu fui entendendo que realmente é preciso. Não é que, você se tornou fechada, não. Mas a gente tem que saber a hora certa de falar, com quem falar, né? Algo para que a gente se preserve também. A gente precisa se preservar. Deus está nos construindo, está nos restaurando, a gente também precisa se proteger, né? Enquanto isso acontece. Amém? A terceira coisa que a construção no secreto pode nos proporcionar é estratégia. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7 e 8, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. A gente sabe que a gente vive num tempo em que os ataques, né, do inimigo são muito grandes, principalmente diante da família. A gente sabe que é legislação, é internet, até mesmo as escolas têm atacado brutalmente as famílias. E a gente precisa, não só em relação às famílias, né, a nossa vida mesmo espiritual, pessoal, ganhar estratégias em Deus, né, para que a gente consiga passar por esses obstáculos. No secreto, nós ganhamos estratégias, tanto para evitar que a gente caia nas ciladas do inimigo, quanto para contornar alguns problemas que nós mesmos criamos, porque pode acontecer, né? Uma palavra mal colocada, uma interpretação errada de alguma coisa. Às vezes, nós mesmos criamos um problema desnecessário, mesmo que não tenha sido intencional, né? E em Deus a gente consegue alguma estratégia para contornar isso, né? E a estratégia precisa ser em Deus, porque as nossas não funcionam. Se a gente tentar caminhar com as nossas pernas, a gente vai quebrar a cara, né? A gente vai se dar mal. Então, a gente sabe que tem que ser buscado em Deus. Tem uma frase muito interessante do pastor Juscelio, me chamou a atenção. Ela diz assim: o diabo não trabalha para fazer a vontade dele. Ele trabalha para que a gente faça a nossa vontade, porque a nossa vontade não é a vontade de Deus. E eu falei assim, caramba.
Então, é por isso, né, a importância da gente estar perto, de se relacionar com o Pai. Porque quanto mais perto, mais as nossas vontades vão estar alinhadas à vontade dEle. Porque a gente sabe que se a gente estiver longe do Pai, as nossas vontades não serão a dEle. Eu acho que cada um aqui já deve ter vivido alguma experiência de algum momento, né, um pouco mais distante de Deus, ou até mesmo antes de conhecer a Deus, né, estávamos longe. E as nossas vontades não são realmente, né, a dele. Deus é perfeito, nós temos uma mente pecaminosa, um coração enganoso. Então, por isso a necessidade da gente estar sempre perto, da gente manter esse relacionamento, né, com Deus, para que as nossas vontades estejam sempre alinhadas a dele. O quarto e último ponto, de coisas que a gente consegue receber, né, quando somos construídos no secreto, é que existem batalhas que precisam ser vencidas no secreto. Quem aqui nunca enfrentou, né, ou até está enfrentando, batalhas que só você e Deus sabem, só você e sua família, de repente, algo que o irmão esteja vivendo nesse momento, principalmente as lutas interiores, são muitas, né, a gente sabe que são muitas. Só que para todas elas, Deus tem cura. Deus tem cura para as nossas lutas interiores. Ele nos fortalece para que a gente consiga vencer as lutas externas. A gente sabe que são muitas as lutas. Além das que estão dentro de nós, tem os gigantes, os Golias que se levantam, né, contra nós. E como que a gente vai guerrear, como que a gente vai batalhar se a gente estiver também travando uma luta dentro de nós? Então, a gente precisa permitir, né, que Deus trabalhe dentro de nós para que a gente seja fortalecido para vencer essas lutas externas, né? Com tudo isso, eu fiquei pensando sobre a questão de relacionamento. Nós precisamos nos relacionar um com o outro, né? Como irmãos, como família, como cidadãos aí fora, enfim. E nós somos muito diferentes, muito, né? Cada um tem seu jeito, sua personalidade. Eu acho que o maior exemplo é a família, né? Dentro de casa, cada um é de um jeito. Às vezes um filho até puxa mais a personalidade do pai ou da mãe, mas cada um é de uma maneira. E a gente se esforça para conviver bem, né? A gente se esforça. E isso, a gente entende que isso é importante e é necessário. Mas eu fiquei pensando por que às vezes com Deus é diferente. Por que às vezes com Deus a gente não se esforça tanto para viver bem como a gente se esforça com a pessoa que está ao nosso lado, por exemplo. Eu falei assim, nossa, às vezes eu procuro assim, né, de alguma forma, tentar melhorar meu relacionamento com Joninha, por exemplo, tentar não fazer algo que ele não gosta, né, para que a nossa convivência seja melhor, para que a gente viva melhor, mas às vezes eu não faço o esforço que eu faço para me relacionar com ele, para me relacionar com Deus. Eu fico assim, né? Qual a importância de Deus na minha vida? Deus é soberano, Deus é meu Pai, meu Salvador, meu Redentor. Eu fico assim, caramba. E eu fiquei pensando muito sobre isso. E eu acho que uma das coisas que dificulta isso vai depender da visão que nós temos de Deus. Às vezes nós temos uma visão de que Deus é um Deus muito distante, muito ocupado, de repente muito sério, né? E a gente acaba mantendo, às vezes, uma certa distância. Só que se a gente mudar, né, essa visão, essa ótica, eu tenho certeza que as coisas vão fluir, vão ser diferentes, né? Se a gente olhar para Deus, né, como um pai atencioso, um pai que se preocupa com cada detalhe da nossa vida, um pai que está preocupado em nos abençoar, um pai que se preocupa com os nossos problemas, que às vezes a gente acha que é tão grande, mas é tão pequeno diante dele, né, diante da grandeza dele. Eu acho que a gente vai conseguir se relacionar melhor com Deus. Se a gente entender, né, que o Espírito Santo é um ser pessoal, que é de Deus de perto, está aqui com a gente, do nosso lado, eu acho que a gente vai agir de forma diferente, né, em relação ao nosso relacionamento com Deus. Então, irmãos, que nós possamos intensificar, ou quem sabe começar mesmo, um relacionamento verdadeiro e profundo com Deus. Que a gente não deixe o Senhor de fora dos nossos sonhos, dos nossos planos, que Ele seja o primeiro sempre a saber, que Ele seja o primeiro a que a gente peça direção. Ele é o mais interessado em nos abençoar, como eu falei. Então, Ele tem que ser o primeiro mesmo na nossa vida.
né? Por mais que a gente ame esposo, filho, ele tem que ser o primeiro. A gente tem que consagrar, né, os nossos planos a ele. E eu não sei vocês, mas toda vez que vira o ano, né, no culto da virada, por exemplo, eu estou ali em oração e eu fico pensando, ai, Senhor, esse ano eu quero te buscar mais, esse ano eu quero mergulhar em águas mais profundas, eu quero sair do raso, eu quero te conhecer mais, eu faço tantas promessas para Deus. Aí parece que passam 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí a gente vai perdendo a força, o combustível vai acabando e a gente não procura, né, em Deus estratégias para se abastecer. Não sei, parece, eu não sei o que acontece, mas comigo é assim, eu não sei se com os irmãos é. Aí parece que vira o outro ano, aí eu, caramba, nada mudou, não fiz o que eu prometi para Deus. Eu fico assim, o senhor deve estar desapontado comigo de novo, né? De novo. Mas assim, isso que eu falei, que eu conversei com o Joninha, tem uns meses atrás, e foi algo que Deus está me incomodando muito, muito, tipo, chega, né? Vamos buscar, vamos, né, aprofundar mais, e algo que realmente tem me incomodado, né? E aqui na igreja eu tenho sido muito abençoada, Deus tem levantado pessoas para falar muito ao meu coração, e eu tenho procurado buscar e me aprofundar, porque a gente precisa ter, né, sentir essa necessidade. A gente não pode se acostumar em estar longe de Deus, né? A gente precisa sentir falta de Deus, não é normal. Se você está acostumado, né, a não buscar e isso está normal para você, tem alguma coisa errada, né? Não tá certo. Então, que nós sejamos como Abraão. Eu fiquei pensando, né? Abraão foi chamado amigo de Deus. Falei, caraca, amigo de Deus. Imagina, né? Tia Regina ficar conhecida. Ah, quem era a Regina? A Regina era amiga de Deus. Carlinho, como Enoque, Carlinho andava com Deus. Eu fiquei assim, que coisa, né? Algo, assim, uma experiência, algo muito impressionante. Fora o legado, né? Que você deixa para o coração das pessoas. Então, que a gente não deixe o Senhor só para os domingos, só para as quintas. Que a gente convive e viva na dependência dEle. Porque eu tenho total certeza que não há nada melhor, nada mais importante do que viver na dependência de Deus. Então eu quero profetizar sobre a vida dos irmãos, que se porventura estão desanimados de alguma forma, se porventura não têm buscado a Deus como gostariam, mergulha, aproveita essa oportunidade. A igreja esse ano está com o tema de o ano do compromisso, né? Eu falei, caramba, tudo casando. Tem que ter compromisso, não tem jeito. Às vezes a gente desanima, às vezes a gente corre, a gente dá para trás, né? São várias coisas que acontecem, às vezes a gente deixa mesmo isso influenciar a nossa vida. E quando eu olhei assim o tema e falei, o ano do compromisso, eu falei, tem que ser o ano do compromisso na minha vida, tem que ser o ano do compromisso na sua vida. E eu declaro isso sobre a vida de vocês em nome de Jesus nessa noite.